Olá, esse é o 11º vídeo do mapa mental de fenômenos de transporte. Então a gente está em transferência de calor, a gente viu radiação, e radiação não necessita de um meio material para transferir calor. A gente pode relacionar elas com ondas eletromagnéticas, onde a gente tem emissividade e absortividade. Então a emissividade é a eficiência com que a radiação térmica é emitida pela superfície em comparação com um corpo negro. Então a absortividade é a absorção das ondas. E um corpo negro é um corpo que absorve toda a radiação que é emitida sobre ele. Então a gente tem as equações pela lei de Stefan Boltzmann, onde no corpo negro a gente tem que a densidade de calor é igual à lei constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada a quarto. E quando a gente não tem um corpo negro, né, a gente vai ter que a densidade de fluxo de calor é igual a emisividade vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada a quarto. A gente viu também que os mecanismos de combinagem de transferência de calor, onde em situações reais a gente vai ter sempre dois ou mais mecanismos. A gente viu condução unidimensional de calor em regime permanente. A gente viu parede plana e parede cilíndrica, onde na parede plana a gente viu parede de uma camada e parede composta. Para a parede de uma camada a gente tem a equação de Fourier para a condução, onde tem o fluxo de calor sobre a área, que é a densidade de fluxo, é igual a menos k dt sobre dx. E aqui a gente só isolou o dx e resolveu a equação, onde ficou que o k vezes a área vezes o L vezes a variação de temperatura, sempre da maior para menor, é igual ao fluxo de calor. Então a gente vai levar em conta basicamente a área da parede e o comprimento dela. O comprimento e a espessura. E para a parede composta, já levando em conta um caso real, a gente vai levar em conta todos os mecanismos que acontecem. Então a gente vai ter convecção do fluido para a parede, condução da parede para a parede, condução novamente da primeira parede para a segunda parede, que geralmente é uma película, e convecção novamente da película para o fluido frio. Então, como aqui é um regime permanente, a gente pode igualar tudo. Então a gente vai ter, a gente vai igualar a convecção com a primeira condução, com a segunda condução, com a segunda convecção. Então, só rearranjando para o fluxo de calor, a gente vai ter que a variação da temperatura dividido pelas resistências vai ser igual ao fluxo de calor. E para a parede cilíndrica, a gente viu uma camada de parede composta também, onde para uma camada a gente vai levar em conta, a gente levou em conta, né, nos exemplos, só a condução, e na parede composta a gente levou em conta um caso mais real. Então a gente viu a equação de Fourier para a condução, onde aqui a gente viu uma diferença da parede plana, que aqui a gente vai levar em conta o raio dela, a gente não vai levar em conta mais a espessura, porque aqui na parede cilíndrica a gente vai ter uma distribuição radial do fluxo de calor, então vai ser para todas as direções. Então a gente rearranjou a equação que ficou 2πkL dividido para ln RS sobre RI, que é o raio maior sobre o raio menor, vezes a variação da temperatura. Para a parede composta, a gente levou em conta todos os mecanismos que ocorrem. Então a gente vai ter convecção no primeiro termo, condução na primeira parede, condução na segunda parede, na parede eu digo no raio interno e no raio externo, e convecção novamente do raio externo para o fluido externo. Então a gente rearranjou aqui novamente. A gente vai ter que a variação da temperatura dividido pelas resistências vai ser igual ao fluxo de calor. A gente viu também um raio crítico de isolamento, que nesse raio crítico de isolamento, o fluxo de calor vai ser o máximo. Então a gente vai ter que K sobre coeficiente de convecção vai ser igual a esse raio externo crítico. A gente viu também resistência térmica, onde a gente viu o mecanismo de transferência de calor e geometria do sistema, eles vão afetar na resistência. Então, o mecanismo, que aqui são mais fáceis de visualizar,
mecanismos de convecção e de condução são diferentes. Então eles vão afetar no fluxo de calor. E a geometria do sistema a gente vai afetar também, porque a gente vai levar em conta ou o raio, ou, cadê aqui em cima, o comprimento, a espessura da parede, quer dizer. Eles vão levar em conta também a resistência térmica. Então aqui, na resistência de convecção, vai ser 1 sobre 2πr L vezes o coeficiente de convecção, aqui para o caso de uma parede cilíndrica. E a resistência de condução para a parede cilíndrica também, a gente vai levar em conta o raio externo sobre o raio interno, dividido para 2πlk. E aqui a gente pode observar também que na condução, o raio é dividido, enquanto aqui na convecção o raio é o que divide. Então é por isso que a gente leva em conta também isso no raio externo crítico, no raio crítico de isolamento. Então, como eles são meio que inversamente proporcionais, a gente tem que fazer essa divisória para encontrar o raio crítico de isolamento. E esse foi o vídeo. Tchau.